Então vamos entender como é que o anarcocapitalismo resolveria um problema tipo o coronavírus, uma doença altamente infecciosa, que a gente não tem vacina, que a gente não tem cura. E aí como é que você faz isso sem o Estado? E como é que você faz isso sem violar o princípio de não agressão? Agora esse vídeo vai ser longo, porque eu tenho que explicar uma porrada de coisas dentro disso, uma porrada de termos e implicações dele. E originalmente eu não tinha feito isso, eu tinha um vídeo originalmente que eu tava editando sobre isso e tudo mais, eu olhei e falei, não, eu vou ter que ir do zero nisso, explicar um monte de coisa, e vai ficar um vídeo longo, vai ficar um vídeo pesado, e um monte de gente vai ver, tipo, 3 e 5 minutos dele e falar, isso é tudo uma insanidade, chega, eu vou embora, plá, e dizer que ele tá certo e a gente tá errado. Isso vai acontecer, e isso já entra no motivo de por que eu regravei isso, que é... Nos últimos 6 meses, eu vejo mais e mais ataques contra o libertarianismo disfarçados de perguntas, que é só um ataque, certo? Que agora não é mais só ódio, tipo, vocês são idiotas, é tipo, como é que idiotas como vocês vão resolver a fome no mundo? Aí você olha e fala, cara, isso não é uma pergunta, né? Mas talvez seja, você realmente acha que a gente é idiota. Eu não entendo se você realmente me odeia ou se você tem alguma carga prévia que você acha que é isso, mas não é, e você tá fazendo essa pergunta, mas ela é sincera. Em outras palavras, eu não consigo saber se o outro lado realmente quer uma resposta ou se ele só quer lacrar, jantar, mitar. Cara, essa palavra jantar precisa acabar. Isso é uma coisa que precisa não existir mais. Enfim, e isso envenena o debate inteiro, isso envenena o posto do debate inteiro. E isso que eu tô falando não é um ataque pra uma pessoa, um grupo específico, isso tá acontecendo pra caramba, eu vejo isso pra caramba nos últimos 6 meses. Isso faz com que a gente tenha que explicar as coisas com muito mais detalhes, com muito mais profundidade, o que leva a explicações mais longas, o que faz com que as pessoas que não tenham paciência não vejam e comece a gerar vários problemas. E é uma droga, mas a gente tem que fazer isso. E eu super entendo por que isso acontece. Eu não tô dizendo que as pessoas estão erradas. Tem motivos para esse tipo de ataque, de pergunta que é um ataque ou uma pergunta carregada vir. Tem motivos porque as pessoas odeiam libertarianismo mesmo sem conhecer, eu super entendo. Que é, primeiro, a gente tem um monte de libertário anarcocapitalista babaca. De fato, sim, existe um monte de galera escrota pra caramba, que parece que tem alguém bancando o cara pra ele ficar o dia inteiro sendo imbecil com gente na internet. Eu fico olhando e pensando, meu Deus, você tá, tentando bater um recorde, alguma coisa? Isso existe. E isso faz com que pessoas do outro lado sejam escrotas. Olhem e falem, ó, tá vendo? É só uns idiotas, vamos atacar. Não tem nada respeitável aqui. Então, se nós libertários queremos que isso pare, ou pelo menos se reduza, a gente, acho... tem uma carga moral, não vou dizer dever, mas uma responsabilidade, pode ser, moral, de começar a subir a coisa, de começar de não fazer isso, de não ser idiota com as pessoas, porque assim, a gente tem uma ideia meio diferente, vamos concordar, né? Não agressão e tudo mais, é uma ideia diferente. Okay? A gente defende coisas que são novas para as pessoas e não é muito razoável esperar que elas parem toda a vida delas para estudar o que você está falando. Honestamente, as pessoas têm mais o que fazer. Então a gente precisa entender isso e ter calma e ter paciência conversando com as outras pessoas. Então esse é um dos primeiros fatores que leva a esse escrotismo de ataques contra o libertarianismo. Outro é, cara, eu entendo, o debate político tá polarizado pra caramba. Tem um monte de gente com ódio, com raiva, com medo, preocupado dos dois lados. Né? Se você quiser dizer dois lados, né, de direita ou de esquerda, porque tem o lado de direita que pensa esses caras são comunistas que querem legalizar drogas e matar as nossas crianças e a gente vai ter que, tipo, aceitar que elas querem usar heroína no café da manhã, odeio, ok? E do outro lado tem o lado esquerdo que é tipo, mercado, eles querem que pobre morra, odeio, sabe? Eu entendo que isso aconteça porque o debate tá polarizado pra caramba. Eu super entendo isso e inclusive eu tô desenvolvendo todo um artigo como democracia é uma palavra ruim, eleições são em parte responsáveis por isso, porque é uma forma de agressão, certo? E isso faz com que o debate se polarize e você odeie quem está do outro lado, porque ele está te atacando, ele está usando o sistema para te atacar. Então você pensa, bom, se o cara está votando contra, é o inimigo, certo? Tem uma conclusão relativamente lógica que pode acontecer, que as pessoas podem fazer para odiar o libertarianismo. E, de novo, outro ponto, terceiro ponto, é uma ideia muito diferente, que não está sendo tão bem explicada, eu estou tentando fazer o que eu posso, mas enfim, e que está associada com algumas coisas que não tem nada a ver, mas demora para explicar. Por exemplo, cara, infelizmente, uma tragédia gigantesca, liberdade econômica hoje está associada com Bolsonaro. Então um monte de gente vai olhar e falar, ANCAP são tipo uma forma de bolsonarismo, né? Não, mas eu super entendo como você acha isso. Ou do outro lado, ANCAP são só uma forma de comunismo, né? Sabe, eu entendo, tá errado, mas eu entendo como isso acontece.
é uma ideia que precisa ser explicada ainda com calma e é o que eu quero fazer ao longo desse vídeo. Mas o ponto é que o debate tá uma porcaria. Cada vez mais eu vejo só gente tentando lacrar alguma coisa. Eu olho e falo, cara, se não quer realmente ter uma conversa aqui, isso dificulta a discussão, isso faz com que a gente tenha que explicar as coisas bem do zero e com calma. E ter esperança nas pessoas de que alguma parcela delas de fato vai ver o negócio honestamente, querendo aprender, querendo entender e não só caçando alguma coisa pra odiar, porque honestamente isso vai acontecer. Tem gente que vai chegar nesse vídeo aqui e falar, eis como, eu só tô procurando alguma coisa pra discordar e falar que esses caras aqui querem matar negro, é só isso que eu tô aqui pra fazer. E tem um monte de gente que vai ver toda essa primeira parte do vídeo e falar, tá vendo, é só um bando de e isso desmotiva, e isso faz com que seja difícil você se empolgar e você sair e fazer esses tipos de vídeos calmamente explicando as coisas, porque o poço já está envenenado até transbordar. Então o ponto central do libertarianismo é o princípio de não agressão. É você ser contra a agressão em todas as ocasiões. Você precisa entender isso para entender o que anarcocapitalistas, o que libertários defendem, para depois entender as implicações lógicas, ok? E o que é agressão? Agressão é iniciação de violência. Porque algumas pessoas acham que o princípio de não agressão significa pacifismo, ou aceitar qualquer coisa. Vamos no básico, o que é violência? É o uso ou ameaça do uso de força. Então uma ameaça, eu vou te matar se você não fizer X, também é violência, certo? É o uso de violência para privar ou ameaçar privar a outra pessoa da sua propriedade privada, seja ela o seu corpo ou suas propriedades que ela tem, sei lá, o carro dela, roubar o carro dela e tudo mais. O problema é que algumas violências são justificáveis. E essa é uma frase também que você precisa explicar. Como é que você pode ter uma forma de violência justificável? Legítima defesa. Certo? Alguém vem assaltar você e bota uma arma na sua cara, você dá um socão no nariz dele. Não que seja uma defesa inteligente contra uma arma de fogo. Mas é só um exemplo, ok? Você dá um socão no nariz dele, apaga o cara, desmaia e quebra o nariz dele. Ah, mas você quebrou o nariz dele, você agrediu ele. Não, eu usei violência. E nesse caso é justificável porque ele estava ameaçando a minha vida, tudo que eu fiz foi quebrar o nariz dele. Dentro da proporcionalidade eu fiz um ataque muito menor, então eu me defendi, ele estava ameaçando minha propriedade privada, eu me defendi, tá certo. Então você tem que entender proporcionalidade quando existe um ataque, quando a defesa é justa ou não. Isso vai ser importante para as consequências de como você vai se defender de doenças. Então, recapitulando, libertários são contra o uso da agressão. Então, é certo você usar violência às vezes, mas você iniciar o uso de violência, você começar uma coerção ou ameaçar o início de uma coerção contra outra pessoa sem isso ser uma defesa, é errado. Eticamente isso é errado sempre. E aí que a ANCAPs vão dizer, por exemplo, imposto é roubo. Por quê? Porque eu não concordei com esse contrato de um Estado. Ah, mas existe o contrato social. Eu não concordei com ele. Um monte de gente foi agredida, o que aconteceu foi que uma organização criminosa conseguiu tomar o poder, e daí eles colocaram ternos, fizeram um papelzinho e falaram, todo mundo concorda com isso, e quem não concordou a gente vai meter a porrada! E eles chamaram isso de Estado. Não, isso não é legítimo, isso não é válido, isso é só uma organização criminosa, então o imposto é roubo e o Estado é ilegítimo. Isso é uma das coisas que é uma das conclusões lógicas que vem do princípio de não agressão. Outra delas, por exemplo, é a legítima defesa. Bom, se você tem o direito à propriedade privada, você tem o direito de defender ela, porque como é que você teria o direito à propriedade privada sem o direito de defender ela? Tipo, o carro é seu, mas se alguém pedir, você não pode fazer nada. Tipo, é da outra pessoa agora. Bom, então você não tem. Você tem alguma forma maluca, certo? E isso cria não uma prescrição de sociedade, a sociedade deveria ser assim, dessas forminhas aqui. Isso cria um conjunto de sociedades válidas e um conjunto de sociedades inválidas. As inválidas eticamente são aquelas que têm agressão dentro da sua estrutura. Então, por exemplo, sociedades que têm escravidão não são válidas. Nenhum desses formatos é eticamente válido dentro de uma sociedade libertária. Sociedades que têm Estado não são válidas, tem agressão, tá fora. As sociedades onde considera-se que é certo o homem bater na mulher quando ela não obedece a ela, não são válidas. Essas sociedades contêm agressão, tá errado, tira. Só são válidas as sociedades onde você não tem agressão acontecendo, onde elas não dependem, a organização delas não dependem de agressão. Isso não é dizer que vai ser uma sociedade sem crime, por exemplo. Pode ser que você tenha assaltantes. Sim, mas todo mundo reconhece que tu está errado e vão atrás desses criminosos e prendem eles, ou enfim, esses criminosos são perseguidos. O ponto é um estilo de sociedade onde a agressão não é considerada certa ou parte fundamental dela. Você não tem alguma instituição
ou alguma estrutura, ou alguma forma legal que diz assim, não, ó, se o outro cara não quisesse falar, mete a porrada a ele, obriga ele mesmo e acabou. Você não tem isso. Então você tem um grupo de sociedades. Qual que é o número de sociedades que encaixa nesse set, nesse conjunto de sociedades válidas, eticamente válidas? Infinito. Então, se eu fosse dizer, como é que o Ancapistão resolveria isso, eu posso escolher 2 ou 3, que é o que eu vou fazer, na verdade uma, só para ficar mais fácil didaticamente. Eu posso escolher uma e falar como que vai funcionar e falar, cara, pode ter várias outras diferentes, eu não sei qual delas realmente vai acontecer, e você pode ter todas elas ou metade delas, uma porrada acontecendo ao mesmo tempo, e daí a gente vê. Então eu não tenho como dizer como exatamente vai ser uma sociedade libertária. Como, vai ser assim, vai ter esse cara, e deve ter esse aqui, e deve ter um laboratório ali, e ali vai ser uma faixinha verde que eu... Não posso falar isso. Eu só tenho um conjunto de sociedades válidas. E isso, inclusive, é bom pra galera que fala que anarcapitalismo é utopia entender. Utopia é você dizer como a sociedade tem que ser. Por exemplo, a República do Platão, ele dizia como é que a sociedade tem que ter, quantas famílias tem que ter numa cidade, quais são os oficiais do governo e pra o quê. Isso é um desenho de uma sociedade. Nenhum anarcocapitalista tenta desenhar uma sociedade. Ele só fala, só não pode agredir, tá? Vocês vão se resolvendo, vão criando contratos entre si, vão criando instituições e vamos ver onde isso dá. E isso nunca vai dar em um lugar e isso vai sempre ter um movimento de evolução de sociedade. E note que o tempo todo eu tô falando da palavra sociedade. Anarcocapitalistas não rejeitam a sociedade. A gente só não acha que ela é uma coisa. Ela não é um ente que faz e tem direitos e tudo mais. A sociedade é o conjunto de interações de indivíduos. Mas o que a gente busca é a sociedade. Então, entendido isso, muito embora eu vá dar um exemplo aqui, né? Estamos chegando nisso. Muito embora eu vou dar um exemplo aqui, cara, vários libertários podem chegar com outros exemplos de sociedade, com várias outras estruturas, com vários jeitos de tentar resolver isso. E a gente não tem como saber qual deles aconteceria. Você não tem como saber se você liberar importações e exportações, livre comércio no mundo. Então quais países vão ficar com as indústrias? Quais países vão ter mais indústrias e quais países vão ter menos? Eu não sei, eu não consigo prever toda a ação do mercado. Eu não sei o que as pessoas vão fazer. O que eu posso fazer é teorizar algumas coisas, mas no fim das contas o que eu vou ter que fazer é empreender. Eu vou ter que ter uma ideia empreendedora, juntar gente, realizar isso, ver o que os clientes querem, ajustar e continuar ajustando isso pra frente. Que é o que todos os empreendedores fazem o tempo todo, exceto quando eles têm proteção estatal, ok? Mas não é bem empreendedor, mas de vago. O ponto é, eu não tenho como dizer pra você qual exatamente vai acontecer e você também não, ok? Isso posto, vamos pegar um exemplo que fique fácil para as pessoas entenderem. De você ter uma cidade organizada ao redor de regras de princípio de não agressão. Você pode ter cidades privadas. Que às vezes a galera pensa em Capistão, pensa tipo todo mundo na sua fazenda, plantando o seu próprio alimento, subsistência, fuzis e tudo mais. Não, quer dizer, pode ter alguém que vai querer fazer isso pra lá. Pode ser, mas não é que vai ser tudo assim. Você pode ter organizações urbanas privadas. A cidade faz sentido economicamente, socialmente, culturalmente. Tem um monte de coisas que fazem com que ela seja uma organização econômica e social e institucional que faz sentido. Mas ela pode ser privada. Rafael, qual que é a diferença disso e o Estado? A diferença é que ela é voluntária e pacífica. Que ela não tem coerção, iniciação de coerção, né? Não tem agressão dentro do seu sistema. Porque como que é o Estado? Ele chega e fala, isso aqui é uma cidade, eu mando nela, quem não gostou disso eu vou mandar calar a boca, quem não calar a boca eu mato, vocês vão pagar os impostos que eu decido, e agora vocês vão me obedecer nas regras que eu coloquei. Mas não existe uma relação de consentimento, e quem está pegando essas terras é um criminoso em última análise, ele está roubando a propriedade das pessoas. Agora, se alguma coisa não tem nenhum dono anteriormente, ou tinha um monte de propriedades e alguém foi lá e comprou, né? Mas se não tinha algum dono, alguém vai lá e constrói uma cidade com dinheiro obtido de maneira privada, pacífica, sem roubar outras pessoas, sem usar o Estado, etc. Né? Se ele constrói isso do zero, ou se ele compra os terrenos de alguém e compra um negócio, ou se um monte de pessoas que têm as suas casas ou fazendas resolvem fazer um contrato entre elas e formam uma cidade, isso é uma cidade privada. E, de novo, a única diferença é que ela é feita com relações voluntárias e pacíficas, e não o Estado usando agressão. Mas quase dá na mesma. Não, né? Não. Escravidão e trabalho não quase dá na mesma porque tem alguém que está mandando e alguém está trabalhando. Você ter agressão ou não dentro da estrutura é fundamental para diferenciar ela. Então você pode ter uma cidade privada. Isso é perfeitamente possível. E aí o que acontece? A cidade privada vai ter um contrato. Assim como qualquer shopping tem um contrato. Note, eu não estou dizendo que literalmente o libertarianismo vai ser só cidades privadas. Você pode ter várias formas de organização diferentes. Estou pegando um exemplo. Mas ela vai ter um contrato e vai dizer, eis os termos.
E você pode ter nos termos coisas que preveem o que acontece nesse caso de uma infecção. Certo? E daí você teria um plano. Ah, mas se não tiver? Na verdade, é até mais cômodo esse exemplo. E se não tiver? Bom, então alguém está com uma doença altamente infecciosa. Mas peraí. Isso é uma forma de agressão. Certo? Porque o que libertarianismo faz, o que a teoria jurídica de libertarianismo faz é tentar entender o que são agressões. Então, se você está transmitindo uma doença que pode matar a gente ou só ferir elas, ou só deixa com uma dor de cabeça, tanto faz. Você está privando outras pessoas do uso da propriedade privada delas, ou via estar ali você está colocando elas em risco. Certo? Então, isso é uma forma de agressão. Então, elas podem se defender. Ah, então o Rafael defende que a gente atropele essas pessoas com um tanque. Não, mas eu tenho certeza que alguém vai querer falar isso. O ponto é, essas pessoas podem se defender e falar, cara, você não pode estar aqui. Você vai ter que sair da cidade. Ao estar aqui, você está nos agredindo, você está nos colocando em risco. Ou a gente pode pôr um contrato pra você. Falar, não, pera, ó, você pode ficar aqui na cidade, mas você vai ter que ficar em quarentena. Certo? A gente não sabe qual é a doença, também não precisa sair expulsando todo mundo assim por nada, certo? Você pode ter alguma cidade que faz isso? Pode ter, mas pode ter algumas, e eu acho isso mais razoável, pra ser honesto, se fosse a minha, é o que eu faria. Você não vai sair expulsando todo mundo, você fala, não, cara, ó, seguinte, você tá com um negócio aí, vai pra quarentena lá, vamos criar algum espaço, vamos ter algum lugar, vamos dar algum jeito, e você fica lá. Você vai ficar separado pra evitar essa transmissão de doença até a gente entender ou te curar ou alguma coisa. Certo? Se você não gostar, a gente vai te expulsar também. Certo? Ah, mas, Rafael, eu não gosto disso. Muitas vezes você ouve essas respostas para propostas libertárias. Eu não gostei dessa solução. Cara, você percebe que isso não é um argumento, né? A sociedade não é obrigada a se organizar de um jeito que você goste. E muitas vezes coisas que você não gosta acontecem. Tudo bem. Mas eu sei que isso vai acontecer. Ponto é, você pode falar, cara, você vai ficar isolado. E assim você tem defesa. Ah, e se alguém doente está tentando entrar? Bom, se você tem uma cidade privada, eles podem falar, cara, a gente tem uma suspeita de que você tá doente, você tá com certos sintomas aqui, a gente não vai deixar você entrar. E aí que tem algumas pessoas que usam uma regra meio freestyle que pode dizer assim, não, mas aí no libertarianismo não pode ter, não, porque daí isso é uma regra, e não posso ser obrigado a obedecer, então eu posso falar, não concordei com isso, eu não concordei com você não deixar eu entrar, então eu vou entrar. Não, isso não é uma resposta válida. Você tem propriedade privada, contrato, ela tem o direito de não permitir a entrada de alguém. Assim como você pode não permitir a entrada de alguém na sua casa. Você não é obrigado a aceitar qualquer pessoa que entra. Agora, notem que, em larga escala, isso é o que já está acontecendo com o coronavírus. Você já tem empresas falando, eu não vou mais deixar minha empresa aérea viajar mais para lá por precaução. Eu não sou obrigado a levar ela lá, eu não sou obrigado a levar e trazer gente, fechou. Ou você só embarca no meu avião se você tiver passado um exame. Pode ser, elas podem impor isso já está acontecendo. Um shopping na cidade pode falar, ó, cara, não deixa alguém entrar se está com esses sintomas. Certo? Então você consegue facilmente fazer uma defesa contra pessoas que estão doentes. Só que uma vez que você entende que isso pode acontecer meio que a qualquer momento, e não só com doenças altamente infecciosas, mas com doenças relativamente comuns, tipo gripe, é razoável você imaginar que isso já vai existir em algum nível de proteção, certo? Por exemplo, se eu tenho uma escola, sei lá, eu falo, ó, a sua criança não pode estudar na minha escola se ela não for vacinada. Eu não tô obrigando você a vacinar suas crianças, você faz o que você quiser, ok? Só que, se você não tem essa checagem mínima, você não pode estudar aqui. E daí depois tem a discussão se uma pessoa não vacinada pode ser agressão pra alguém. E aí eu acho que depende da... Aí entra em um negócio que eu confesso que eu não entendo em termos de saúde. Mas se uma pessoa não vacinada pode ser um risco pra alguém, você pode argumentar que isso é agressão, é uma discussão mais técnica, mas aí eu admito que tá fora do meu escopo mesmo. Mas voltando ao ponto, eu posso dizer que uma escola pode não aceitar alunos não vacinados. Então um aluno não poderia dizer assim, mas eu nunca concordei com isso, eu vou estudar nessa escola. Não. A escola é minha, eu deixo entrar quem eu quiser. Agora, entendido isso, ninguém também tá dizendo que literalmente nunca ia acontecer um problema never na história de qualquer coisa. Às vezes algumas pessoas atacam o libertarianismo dizendo isso, tipo, não, eles acham que vai ser perfeito e nunca vai ter. Claro que vai ter problemas. Problemas existem, isso acontece, faz parte da realidade. Ninguém tá aqui dizendo, não, uma sociedade libertária vai ser assim, eles vão ter salvaguardas perfeitas e nunca vai ter uma doença. Não. Eu estou dizendo regras gerais de como você faria defesa contra pessoas que estão com doenças extremamente infecciosas, potencialmente letais, blá blá. Só que isso só cobre defesa. Certo? Você pode estar pensando isso, mas Rafael, você até agora falou como é que eu não vou me infectar com outros.
certo? A gente pode ter vários sistemas e tudo mais, beleza, e aí você pode conter isso, ou de repente só uma cidade tem algum problema, mas não espalha por todo mundo, porque você tem a defesa de propriedade privada e fronteiras privadas, então beleza. Mas e curar a doença? Como é que fica isso? E aí o que acontece é que, ainda mais do que na situação anterior, a gente precisa lembrar que a gente está brincando de ICs, certo? Quando a gente tem uma situação concreta, quando a gente tem esse tipo de vírus aqui, com isso, com um mundo desse jeito, com essas capacidades, a gente consegue teorizar a coisa um pouquinho mais. A gente consegue imaginar isso um pouco mais. Agora, quando você coloca libertarianismo total, a gente tá brincando de IC. E o que acontece quando você entra numa discussão de IC cara, isso acontece em mais de 90% das ocasiões. O libertário dá uma resposta geral e fala, cara, nesse princípio aqui geral vai funcionar, isso aqui a gente pode fazer, tem todas essas salvaguardas, pode dar um probleminha, mas a gente tem algumas coisas. Alguém vai falar, mas e se literalmente tudo isso não funcionar e tiver mais esses outros problemas e durante a sua solução, literalmente o meteoro cair e matar todo mundo? E aí, como é que o Ancapistão vai se defender disso? E daí você responde tudo mais e o cara fala, não, tá, eu entendi, mas e se durante isso, de todas as suas soluções, além do meteoro, ele é radioativo? E o que acontece é, você vai colocando soluções e as outras pessoas vão colocando dificuldades, até um ponto que você fala, cara, aí eu não sei resolver essa. E alguém fala, tá vendo? Ancapistão refutado, tem que ter o Estado. Não, o argumento não segue. O que eu tô dizendo é que a agressão é eticamente errado. Então, só porque eu não sei resolver um problema, primeiro, não quer dizer que ele não é solúvel, e segundo, não quer dizer que então você pode ter o Estado que é uma organização de agressão massiva na sociedade. É só eu, pessoalmente, não consegui responder essa pergunta em particular, e você conseguiu erguer mais dificuldades. Mas tem outras pessoas para ter ideia, sabe? E a outra coisa também é que muita gente tende a ver essas situações puramente de um lado econômico. Tipo, vai dar lucro curar isso ou não? Então porque o mercado sempre está pensando no lucro, então como vai ser um número pequeno de pessoas infectadas em um alto custo para você desenvolver isso aqui não vai dar lucro, ou a cura vai ser tipo $50 milhões por pessoa, e isso aqui nunca vai funcionar, então literalmente todo mundo vai morrer, porque literalmente o mercado só pensa no lucro sempre, não existe nenhuma outra consideração humana que não seja isso, e isso é falso. Certo? Eu tô jogando um pouco no ridículo para você conseguir ver, eu não tô dizendo que as pessoas de fato fazem esse argumento assim, mas é só que nisso você consegue ver o problema da falácia, certo? O mercado não pensa só no lucro. Se fosse o caso, bilionários não iam, tipo, sei lá, casar ou ter filho, porque, embora eu seja casado, cara, não dá dinheiro. Então, bilionários não iam fazer coisas divertidas se fosse só... Ou realmente qualquer pessoa, milionários, ou quem tem 20 no bolso. Todo mundo literalmente só investiria em ações. Ou alguma coisa assim, o que não é o caso, a gente sabe que isso não é verdade. Existem outras considerações que não são só o lucro. Então, você partir de um argumento puramente olhando a parte econômica disso... Vamos concordar, é desonesto pra um caramba. Agora, todas essas salvaguardas colocadas, quais são as coisas que você pode fazer para começar a buscar uma cura? Primeiro, seguros. Você pode ter um seguro que se compromete a resolver esses tipos de problemas catastróficos. Porque alguém pode falar, mas como é que é para você ter uma cláusula de seguro que tem uma doença dessas? Não, você pode ter só catástrofes e dentro disso está colocado doenças altamente infecciosas novas. Cidades privadas de grande porte podem ter isso dentro de uma política de seguros interna. Para mim, parece fazer sentido ter isso. Então, podem existir organizações que têm uma obrigação contratual de que, se você tiver algum tipo de cataclisma, nisso incluída uma doença, essa organização se compromete a gastar para resolver ele, até porque tá dentro dela, então se você vai tirar essas pessoas, você vai ter que colocá-las em algum lugar e você não pode pôr essas pessoas em outro lugar, porque daí isso seria agressão, então você vai ter que ficar com elas, porque você estaria causando uma agressão, então como elas vão ter que ficar com você, o que é uma implicação lógica delas estarem doentes do princípio de não agressão, você vai ter que resolver isso de qualquer forma. Então faz sentido sim, uma cidade de grande porte privada, digamos, né? Eu tô indo só na linha de cidades privadas, faz sentido ela ter algum tipo de dispositivo de segurança contra isso. E embora a cura seja cara, ela não é tão cara assim. Não é impossível, e seguros têm seguros. Pessoas geralmente não sabem disso, mas geralmente seguros que têm uma incidência que pode ser alta pra caramba, têm seguros no caso de uma despesa muito grande. Existe todo um mercado disso. Bem fascinante entender isso, na verdade. Mas o fato é que isso pode ser uma das salvaguardas para resolver esse problema. E note, claro, que nada impede pessoas de terem esse tipo de seguro também. É só que eu acho que é mais crível uma cidade ter isso como um seguro do que umas pessoas. Eu acho que isso acomoda despesas melhor. É só
só por isso que eu coloquei esse exemplo na cidade, mas pode estar nas pessoas também. Só acho que esse é mais fácil de você falar, ah, mas isso não ia acontecer nunca. Tá, é só uma tentativa de defesa contra esse argumento. Outra coisa para entender também é, uma doença dessas pode levar ao isolamento da sua cidade, ou isolamento de uma área, ou alguma coisa assim. Então o que acontece é que essa área agora não tá mais pesando, se a gente só olhar custos, pesando o custo de curar essas pessoas, por mais que seja, sei lá, 2. Não vamos nem pensar, tipo, sei lá, como é no caso de Wuhan, milhares ou dezenas de milhares, a gente não sabe realmente se o governo chinês tá mentindo, convenhamos, não é muito difícil de acreditar, não é muito difícil de achar que eles vão, né, mentir no número. Mas enfim, mesmo que seja um número pequeno de pessoas, se a doença é tal que coloca a sua cidade sob suspeita ao ponto que você é barrado, você é fechado, você fala, cara, não é o custo de curar essas pessoas, é o custo de eu continuar tendo relações econômicas e comerciais com o resto do universo. Sabe? A Rússia já fechou a fronteira com a China. Países já estão fechando viagens com a China. Então, mesmo que fosse uma empresa ali, ela ia pensar, cara, olha, resolver esse troço, né? Não dá pra só esconder e esperar. Ah, mas os caras podem só tacar o pessoal lá num canto e esperar morrer. Mas ainda assim você está sob suspeita. Você precisa ter resolvido esse problema. Você não pode falar assim, ah, não, a gente só não tá mais encontrando gente que tem essa doença. Não, cara, eu vou querer uma solução um pouco melhor que isso. Convenhamos. Você vai precisar me mostrar algum nível de prova maior que você conseguiu resolver esse problema antes de ocorrer o risco de você me causar um problema. O que, de novo, também gera a necessidade de um seguro, e por isso que eu acho que você teria algum tipo de salvaguarda dessas. E não só isso, você não precisa só ter a cidade resolvendo isso. Pode ser uma vizinha. Pode ser que ela fale, cara, olha, é o seguinte, vai dar pau isso. Vai, porque eu posso até fechar acesso com você e ostracizar você, fechar tudo e não ter mais relação comercial. Mas isso tem um custo pra mim. Por mais que a minha cidade, digamos, você tem um exemplo um pouco mais ridículozinho. Uma cidade privada tem uma porrada de gente infectada e a outra tem 0. Essa aqui, que tem 0, fecha relações. Em algum ponto ela fala, cara, mas não é uma boa ideia pra mim que todo mundo lá morra. Eu não saio ganhando com isso. Eu saio perdendo. Ou, vou esperar 1 ano pra todo mundo lá morrer. Eu vou ficar 1 ano não fazendo. Qual que é o custo disso? É pra caramba. De repente é mais barato eu com outras pessoas que vão ser associadas, vão ser afetadas por isso também, é mais barato a gente ir lá e resolver isso, não? Então você não tem só quem está enfrentando o problema sozinho. Outras entidades ao redor também estão interessadas em resolver esse problema porque elas vão ser afetadas ou pela ausência do outro ou pela contaminação. Agora, saindo das considerações econômicas, tem 2 importantes que é, cara, pessoas de saúde se importam. Só pergunte pra gente de saúde. Só veja quantas pessoas dentro da área de saúde são anticapitalistas, são anti a mentalidade de lucro. Você acha que elas vão perguntar, não, eu não vou tentar desenvolver uma cura pra esse negócio, porque dane-se, eu não vou fazer. Não, mas é que se fosse uma sociedade libertária, todo mundo teria uma mentalidade de só ganhar dinheiro. Quem disse? Quem disse? Tem um monte de gente que presume isso. Não, no Ancapistão todo mundo vai literalmente só se preocupar com lucro. Não! Não, isso é um dos maiores não sequiturs que eu vejo e eu acho fantástico. Não, você ainda pode ter um monte de gente de saúde que fala, eu quero resolver isso. Por quê? Porque eu me importo e eu não preciso nem viajar muito longe. Cara, você já tem hoje laboratórios tentando enviar curas, enviar tratamentos lá, tentando ver se funciona o tratamento com as pessoas doentes lá. Ah, mas elas vão ganhar dinheiro, se funcionar elas vão vender. Bom, também. Talvez não vale a pena, não sei. Mas, o ponto é, você realmente acha que todo mundo de saúde vai ficar tipo, não vou resolver isso. Morrei, me paga. Não, eu não faria isso se eu tivesse numa área de saúde. E eu acho que as pessoas de saúde que estão vendo isso estão pensando, eu não ia olhar para as pessoas e falar, não vai pagar, morre aí. Não vou dizer que ninguém vai fazer. Tem algumas pessoas que vão fazer isso e elas são uns babaca. Mas o ponto é, você tem gente que se importa. Você tem gente que vai tentar resolver isso porque é o valor moral delas. E finalmente você tem o que eu sempre chamo de um dos grandes recursos que existe para a humanidade, que não só dentro de uma sociedade libertária, mas hoje, né, ao longo da nossa história, foram vetores para desenvolvimento, para enriquecimento, para melhoria da humanidade como um todo. E esse recurso, essa potência, é o rico entediado. É o cara que ele já tá bilionário, é o cara que ele falou, vamos colonizar Marte. Por quê? Porque eu tô rico, eu não tenho mais o que fazer. Eu vou itar o meu carro pra dentro do espaço. Por quê? Porque eu posso. Tem gente que faz isso. Tem gente hoje, o falecido dono da North Face,
que ele comprava gigantescas extensões de terra na Patagônia Argentina para proteger elas da depredação, proteger a natureza. Por quê? Porque sim, porque eu quero. Um dos meus exemplos favoritos. Ele comprou tantas terras para proteger que, eu não me lembro se foi o parlamento, acho que da Argentina ou do Chile, chegaram a considerar ele como uma ameaça à soberania. Ele quase conseguiu dividir o Chile no meio, o que não convenhamos é muito difícil, mas ele comprou muita coisa lá. Por quê? Porque ele quis. Vamos preservar o mundo. Ah, mas você acha que existe rico bonzinho, né? Os ricos bonzinhos vão ajudar. Eles já fazem isso. Isso já acontece hoje. Imagina então se você tivesse mais dinheiro, mais riqueza e menos imposto no mundo. E também, imagina se você não tivesse também o que é um dos problemas que existe quando você tem um Estado, que é a terceirização moral. Que a galera fala, não, é responsabilidade do Estado. Isso não é comigo, isso é pro Estado resolver. Isso acontece. E hoje você já tem isso. O Jack Ma, que é o homem mais rico da China, fundador do Alibaba, doou 14 milhões de dólares para começar a resolver isso. A fundação do Bill Gates, a Bill Gates and Melinda Foundation, doou 10 milhões de dólares também. Então você já tem 24 milhões de dólares na mesa que eu só consegui achar batendo, tipo, alguma coisa no Google. Eu encontrei 2 caras disso. Certamente tem muito mais. E ainda tem muito mais para vir conforme esse problema avança e mais gente tá tentando doar o negócio. Só que também é meio estranho você doar dinheiro pro governo chinês, né? Não é uma coisa meio confiável. Se você tivesse menos dessas barreiras, provavelmente você teria mais fundos. Mas enfim, essas são as soluções que eu acho que são mais próximas da nossa realidade hoje, que a galera consegue entender sem mais extrapolações e tudo mais. Ainda assim dá um vídeo longo pra caramba, eu sei. Mas a gente poderia fazer várias outras coisas. A gente poderia entrar em várias outras discussões, ficar aqui infinitamente debatendo isso. E outro debate que seria interessante de ter também é se é que isso aconteceria tão gravemente, ou se que aconteceria em primeiro lugar, ou se a possibilidade seria muito menor numa sociedade libertária, porque você tem todo o problema de infectar alguém, ou de poluição e tudo mais. Porque hoje o que acontece é que você pode infectar pessoas e poluir de maneira geral, e o Estado te protege até um certo nível, ou em vários casos é muito difícil de você ir atrás. Numa sociedade libertária, como a gente entende que isso seria uma agressão, você infectar alguém com uma doença, ou você servir comida mal feita e dar sei lá, caganeira no cara, você entende que isso seria uma agressão passível de restituição e tudo mais, isso aconteceria menos, baixa a probabilidade de você ter doenças como essa. Só que daí a resposta crítica seria, mas digamos que aconteceu. Ok, eu entendo. O ponto é que essa é uma discussão que seria válida também, mas não vamos entrar nela. Eu espero que esses exemplos tenham te ajudado a entender. E eu sei que tem gente que vai falar, mas eu acho que não vai funcionar. Ou, eu não gostei. Ou, achei viagem demais. E tudo bem, eu tenho o direito a achar isso, eu não concordo, mas tudo bem. Mas o ponto é que isso não justifica você ter agressão. Isso não justifica você ter uma sociedade onde existe uma instituição dentro, ou várias, que agride pessoas sistematicamente. Libertários se opõem a isso para depois tentar entender as consequências lógicas disso. Por acaso, também acontece que essa estrutura é a que leva ao melhor output econômico. Mas se não fosse, se fosse, digamos, se alguém conseguisse demonstrar, não sei como, mas digamos, que o maior nível de riqueza da humanidade seria se a gente aleatoriamente escravizar 1% da população. Libertários seriam contra isso. A gente não defende a melhor economia ou tudo mais. A gente defende que não pode ter agressão na sociedade. Não pode ter instituições de agressão, não pode ter estruturas de agressão. As pessoas têm o direito de se defender. E aí vem consequências lógicas. Então, por mais que você não goste dessas soluções ou não ache que isso vai funcionar, isso não faz com que a agressão seja certo ou que a sociedade tenha que ter agressão dentro. Só faz com que a gente ainda tenha um problema, talvez sem solução. É só isso que a gente tem. O problema é que muita gente faz o ponto de eu não sei resolver esse problema sem agredir alguém. A galera pega isso e salta pra então tá certo eu agredir alguém. O que não é eticamente justificável, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.